Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. Antes do vídeo de hoje, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever em meu mais novo projeto, o canal O Arquivista. O link está aqui na descrição do vídeo. Em maio de 2015, a polícia foi chamada a uma casa em Ansley Township, Michigan. Ao chegar, os policiais encontraram 2 corpos, mas ao se aproximarem, fizeram uma descoberta chocante. Um deles ainda estava vivo. Os corpos do casal Marty e Glenna Durham foram encontrados naquele dia. Marty morreu com 5 ferimentos de bala, mas sua esposa Glenna foi inacreditavelmente encontrada viva, apesar de ter 2 buracos de bala na cabeça. Embora as autoridades possam ter sido solidárias e ficarem preocupadas com a mulher no início, esses sentimentos não durariam muito tempo. Um dia depois que Marty foi encontrado morto, seus filhos foram até a casa onde ele vivia com Glenna para inspecionar os quartos. Não se sabe se eles tentaram encontrar informações sobre o pai, objetos de valor ou ambos. O que notaram foi a desordem e desorganização da casa, como se as coisas tivessem sido espalhadas de propósito. Porém, logo descobriram algo ainda mais perturbador: cartas de Glenna nas quais ela pedia ao ex-marido que cuidasse dos filhos, bem como cartas aos filhos nas quais pedia perdão e dizia que os amava. Muitas dessas cartas pareciam notas de suicídio. Embora os filhos de Marty imediatamente entregassem as cartas às autoridades, eles não mencionaram algumas coisas. Por exemplo, encontraram $225 em dinheiro em um envelope rotulado com Malt e $1.200 em outro envelope rotulado como Wave Runner na parte da frente. Quando as informações sobre esse dinheiro foram relatadas posteriormente durante a investigação, os filhos disseram que gastaram a quantia porque a polícia não pediu. Os investigadores então receberam informações perturbadoras sobre o relacionamento do casal. Eles estavam casados desde 2005, mas depois que Marty sofreu um ferimento na cabeça em um acidente de carro nos anos 90, sua saúde foi piorando com os anos. Em 2010, Glenna se tornou praticamente a babá de Marty, um papel com o qual ela não se sentia confortável. De acordo com uma entrevista com a família do homem, Glenna costumava brincar que estava esperando o marido morrer ou que queria matá-lo para tirar tudo o que ele possuía. Outro parente disse que Glenna chamou Marty de um pé no saco e falou que um dia ela o matará. Embora esses comentários certamente pareçam perturbadores, a filha de Marty disse que Glenna falou isso e riu. Claro, os casais às vezes fazem piadas sombrias, mas e se houvesse verdade nas palavras de Glenna? Como a polícia logo descobriria, ela tinha um motivo para ficar com ele, mesmo que estivesse infeliz. Descobriu-se que Glenna Durham tinha problemas com jogos de azar. Foi verificado que ela ia a cassinos 1 ou 2 vezes por semana e também comprava bilhetes de loteria, às vezes por $100 cada, até 4 vezes por semana. Essas informações foram obtidas em entrevistas com familiares de Glenna, bem como os vendedores nos postos de gasolina, onde ela comprava as passagens para os cassinos e até os bilhetes de loteria. O relatório da polícia afirma que, em 2010, a mulher perdeu cerca de $75 mil apenas em jogos de azar. Mas por que seu vício em apostas a mantinha com um homem de quem ela não gostava? Por causa do ferimento na cabeça de Marty, ela era sua cuidadora, o que significava que o Estado pagava a ela mais de $3 mil por mês para cuidar do homem, enquanto ele recebia $1.100 por mês por invalidez. Glenna era responsável por suas finanças e parece que a deficiência do homem só alimentou o seu vício. No entanto, o dinheiro que entrava não era suficiente para satisfazer seu apetite, e embora Marty não soubesse, o casal estava endividado. No momento de sua morte, a casa dele seria confiscada
e leiloada no mesmo dia. Antes de sua morte, Marty descobriu que havia um anúncio no jornal de que sua casa estava à venda, mas quando ele perguntou a Glenna sobre isso, ela garantiu que simplesmente poderia ser um erro. Bom, quando a polícia fez uma contagem nas finanças do casal, foi revelado que eles tinham apenas $500 em dinheiro, além de milhares de dólares em dívidas. Embora todas essas informações fossem intrigantes, não foram suficientes para condenar Glenna. Apesar do mau gosto e do humor, os dois pareciam se dar bem, e Glenna insistiu para a polícia que se ela não quisesse ficar com o marido, ela se divorciaria dele em vez de matá-lo. Enquanto os investigadores continuavam a coletar informações sobre a vida incomum do casal, eles foram abordados por uma médium chamada Fran Phelan, que também era esposa de um dos primos de Marty. Ao se encontrar com a polícia, a mulher mostrou um caderno no qual anotou várias visões relacionadas à morte de um homem. Ela disse à polícia que eles deveriam procurar pistas embaixo do sofá da casa do casal e também informou que Marty e Glenna eram destros e que suas mãos eram importantes na investigação. Em uma estranha reviravolta no caso, a polícia encontrou a arma do crime, uma Ranger Single Six, debaixo do sofá, bem como um tufo de cabelo no braço direito de Marty. Embora a polícia imediatamente suspeitasse de Fran, eles logo estabeleceram que ela tinha um álibi sólido para a hora do crime. No entanto, o envolvimento da médium no caso não parou por aí. Ela insistiu na inocência de Glenna e até testemunhou a seu favor. Isso enfureceu a família de Marty, que acreditava firmemente que Glenna era responsável por sua morte. Muitos deles começaram a ameaçar Fran online, e após uma audiência de inventário, foi encontrado um bilhete na casa de Fran que dizia: "Você é o próximo". Embora Fran fosse uma parte interessante na investigação, seu papel gradualmente desapareceu em segundo plano, já que o responsável principal por tudo estava apenas esperando nos bastidores. A polícia continuou a pressionar Glenna, e ela continuou a manter a sua inocência, mesmo depois que foi revelado que ela usou seu telefone para procurar informações sobre uma arma Ranger Single Six na madrugada da morte de Marty. Mais tarde, naquele dia, a mãe de Glenna recebeu uma mensagem que dizia simplesmente: "Eu te amo, sinto muito". No entanto, apesar de ambas as ações parecerem suspeitas, a polícia ainda não tinha provas o suficientes incontestáveis para convencer um júri de que Glenna era realmente culpada. É claro que, ao longo da investigação, a polícia se reuniu com vários amigos, familiares e conhecidos, e durante essas conversas, muitos deles mencionaram o nome de alguém que achavam que a polícia poderia questionar. Era Bud, mas por vários meses a polícia ignorou essa sugestão. Pode parecer estranho que ninguém quisesse interrogar um homem que conhecia pessoalmente a vítima e o suspeito, mas a polícia tinha um bom motivo. Bud era um papagaio. Isso mesmo, um papagaio africano cinza, uma espécie de pássaro extremamente inteligente e afetuosa, e era o animal de estimação de Glenna e Marty. Como muitos papagaios, Bud era capaz de falar e imitar a voz de qualquer pessoa. Ele era conhecido por usar linguagem chula e compreender rapidamente frases e sentenças. Embora muitos amigos da família tenham sugerido que a polícia o interrogasse, os policiais descartaram a ideia, acreditando ser uma piada, até que alguns meses se passaram. Após a morte de Marty, o papagaio foi colocado aos cuidados da ex-esposa do homem, Christina Keller. Eles cuidaram juntos do animal mesmo após o divórcio, e ela se acostumou com o pássaro e seus hábitos. Mas agora que ele estava morando com ela, a mulher percebeu que Bud repetia a mesma frase várias vezes. Christina insistiu que ele estava replicando uma conversa entre Glenna e Marty, dizendo: "Vem aqui", e o mais interessante: "Não atire".
Como a polícia não tinha interesse em entrevistar o animal, ela procurou a imprensa. Os repórteres confirmaram a história. Bud repetia essa conversa pelo menos uma vez por semana, e toda vez Christina ficava arrepiada. Um vídeo foi gravado do animal, e não demorou muito para esse vídeo se tornar público, depois que a família o compartilhou com o canal de notícias local, onde rapidamente ganhou atenção internacional. Isso aconteceu um ano após a morte de Marty. Quando perguntaram a Christina por que ela não compartilhou o vídeo antes, ela não soube responder, mas seu motivo para compartilhar agora era claro. A família estava furiosa por Glenna não ter sido presa, e eles queriam seguir em frente, ter uma resolução de tudo. Embora o papagaio parecesse uma testemunha óbvia, ele nunca foi questionado pela polícia por ser um pássaro. O lado legal dele testemunhar contra Glenna seria bastante complicado. No entanto, o vídeo certamente despertou muito interesse nesse caso, e a polícia continuou a reunir evidências contra a mulher, que agora acreditava ter matado Marty Durhan. Mais de um ano após as circunstâncias bizarras em torno da morte do homem, Glenna Durhan foi finalmente presa e acusada do assassinato de seu marido. A polícia nunca anunciou publicamente o motivo da virada na investigação, mas houve muitos fatores comprovados. O vício dela em jogos de azar, as dívidas enormes, a aparente antipatia de Glenna por Marty, além do fato deles terem encontrado a arma do crime dentro da residência. Isso fortaleceu a base para sua prisão. O testemunho da médium, amigos, familiares e do Bud ajudariam a levar Glenna à justiça. O julgamento dela ocorreu no verão de 2017, 2 anos após o crime. O júri precisou de apenas 8 horas de deliberação antes de chegar a um veredito de culpada. Glenna foi acusada de assassinato em primeiro grau e além de porte ilegal de arma de fogo. Verificou-se mais tarde que ela atirou no marido 5 vezes e então tentou apontar a arma para si mesma, muito provavelmente querendo tirar a própria vida, mas falhou. Ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Enquanto Glenna passará o resto de sua vida na prisão e se recusa a dar qualquer depoimento ou mesmo confessar o crime, muitas questões permanecem no ar. Por que ela fez isso? Como a médium Fran sabia tanto? Bud realmente estava reproduzindo as últimas palavras entre Glenna e Marty? Ou essas frases foram ditas a ele de propósito por familiares que queriam incriminar Glenna? Devido aos ferimentos, a mulher não pôde ser entrevistada pela polícia até vários meses após o incidente, quando ela alegou que não se lembrava de ter escrito cartas para seus filhos. O que ela revelou é que tinha transtorno bipolar e sofria de depressão. Os investigadores nunca encontraram nenhuma evidência de que alguém tenha invadido a casa. Embora nunca possamos saber os reais motivos, o tribunal decidiu que foi Glenna a responsável pela morte de Marty. Glenna Durhan está cumprindo a sentença de prisão perpétua na instituição correcional feminina em Pittsfield Charter Township, no Michigan. Bud, o papagaio, está vivendo sua melhor vida e esperamos que ele nunca mais testemunhe um crime violento. Então, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!